TV Câmara de Palhoça. Vereadores, esse requerimento 018/2025, um assunto que foi muito pertinente o ano passado, né, vereador Mário? E alguns moradores e comerciantes procuraram a gente essa semana com algumas movimentações, até vou pedir para o Jean colocá-lo na tela, para todos os vereadores, aí, os novos vereadores, entender essa situação que foi muito discutida aqui nessa casa, após a revitalização daquela importante obra, e, de fato, todas as melhorias que foram compreendidas nesse projeto, a única específica que teve a reclamação de muitos comerciantes foi as vagas de estacionamento. Inclusive, eu estava falando aqui com o vereador Alexandre, da possibilidade, talvez após a resposta do requerimento, quero agradecer de antemão a secretária de Infra, Cristi, que sempre, prontamente, ela nos responde, mas se vocês pegar pontos específicos dessa obra, principalmente, né, na distância de alguns locais que, como vocês podem ver ali na frente da Casa das Cortinas, ali já tem um espaço adequado para colocar os carros novamente, né, de frente estacionado para o comércio. À frente um pouco é onde a barbearia do seu Vanderlei, da Rúbia, que é cabeleireira, ali a gente já sabe que, de fato, não tem condições de fazer alteração. Então, esse requerimento hoje, se vocês avaliar, tem até um videozinho, já acho que dá para colocar, pontos como foi movimentar essa semana na frente da drogaria catarinense, que tinha o recuo legalmente para voltar às vagas de estacionamento. Esse aí, praticamente, na frente do Móveis Usado, lá na antiga 1001, praticamente na frente ali da Avenida Aniceto Zac. Se vocês olhar nessas imagens, tem um recuo de mais de 10 metros, vereadores. Ali, estacionava em média de 8 a 16, contando as duas frentes. Hoje só tem 3 vagas. Pode frisar ali, Jean, um pouquinho ali, se puder voltar. Aí, ó, nesse ponto, se vocês colocar à frente, tem 12 metros de comprimento, vereador mestre Vanderlei. E foi colocado, né, esses pilares para poder respeitar o passeio público, a ciclovia. E lembrando, o que a gente pede aqui, que foi até um compromisso do prefeito Eduardo Frécia, após passasse a garantia desse recurso, que foi um financiamento do Badesc, que ia ser reavaliado esses pontos que não prejudicasse a ciclovia, a faixa de pedestres, o passeio público, e esses pontos que eu estou mencionando hoje, vereadores, de fato, pode sim voltar a estacionar na frente dos comércios. Então, como foi mencionado, a gente viu a movimentação já da prefeitura em alguns comércios, e eu espero, né, que possam chamar todos os comerciantes, através desse requerimento, aonde legalmente, de fato, vai poder alterar. Lembrando que alguns comerciantes não querem alteração, estão felizes como ficaram a revitalização, mas se vocês olharem de fato, como foi aí, ó, na frente da farmácia São João, aí era inevitável não ter essa alteração. No mínimo, 10 vagas de estacionamentos que vão ajudar na mobilidade ali na avenida principal da Ponte Maruim. Então, fica aqui... Permite uma parte, vereador? Sim, vereador. Vereador, quero parabenizá-lo, inclusive como membro, como presidente da Comissão de Indústria e Comércio. Quero parabenizá-lo pela decisão de trazer essa matéria à discussão. E ali é um caso típico, senhores, que nós, vereadores, juntamente com o prefeito e com os comerciantes da Avenida Aniceto Zac, necessitamos fazer uma reunião, porque tem casos ali como este, que Vossa Excelência apresentou, que é plenamente possível retirar os obstáculos para permitir o estacionamento. E aí foi tomada uma decisão de forma genérica, tratando todos da mesma forma e criando o obstáculo e impedindo o estacionamento na maioria de estabelecimentos que deixaram o recuo para tal uso. Ficou bonito? Ficou bonito, mas não teve a eficiência necessária para atender às necessidades do comerciante. Nós precisamos, senhores, aqui, e aí eu quero trazer novamente um número para os senhores, que a empresa que mais emprega na cidade de Palhoça, pasmem, talvez os senhores não saibam, é a Prefeitura de Palhoça. Os senhores sabiam disso? A empresa que mais emprega na cidade de Palhoça é o poder público, que utiliza o dinheiro do empresário, do comerciante, para fomentar o desenvolvimento, porque a prefeitura, o município de Palhoça, não produz absolutamente nada, ele fomenta desenvolvimento. E aí o comerciante gera o emprego, gera a renda e gera o desenvolvimento. E ainda tem que arcar com a irresponsabilidade de determinadas ações que acaba trazendo reflexo direto
na sua rotina diária. Então, nós precisamos trabalhar em conjunto com o comércio. É exatamente isso que me reportei agora há pouco. Nós precisamos ouvi-los para saber o que eles têm para dizer e se realmente aquilo ali é interessante para ser implantado. Lembre-se, senhores, o interesse público é o principal objetivo do Poder Executivo. E o interesse público, ele é realizado quando ele traz consequências benéficas para a sociedade. E muitas vezes a gente, para tapar um buraco, a gente destampa outro. Então, há necessidade, vereador André, vereador Mário, vereador Alexandre, que são da Ponte do Imaruim, reunir aquela comunidade e trazer. Eu tenho certeza que a sensibilidade do prefeito vai permitir uma avaliação da conjuntura daquele local, para saber se aquilo foi benéfico ou atrasou. Eu conheço pelo menos uns 10 comerciantes que estão situados ali naquela região, que estão reclamando. E se estão reclamando é porque sentiram algum reflexo negativo decorrente dessa ação que foi realizada com o seu próprio dinheiro. Porque, afinal, o dinheiro da realização dessa obra é o dinheiro dos impostos dos contribuintes. Então, informando novamente aos senhores, a Prefeitura tem mais de 4.000 empregados, enquanto os supermercados empregam pouco mais de 2.000, e em terceiro lugar está a construção civil. Olha só como é que a conjuntura industrial, comercial e a geração de emprego e de fomento para o desenvolvimento econômico da cidade de Palhoça. É problemático, a gente tem que ter a cautela quando a gente vai fazer alguma coisa que vai afetar principalmente a rotina do comerciante. Obrigado, vereador André. Vereador Parabéns. André, vereador André, só uma parte. Vereador Biriba, Mário e Alexandre. Pode dar para o Mário primeiro. Tá bom. Obrigado. Vereador André, em outubro do ano passado eu usei a tribuna dessa casa e fiz essa mesma solicitação. Inclusive conversei com o prefeito e ele ficou de verificar o que talvez esse ano pudesse ser feito, né? Porque a gente que frequenta, nós aí da Ponte, o comércio, tu entra no comércio, a primeira coisa que o pessoal nos fala é essa situação, que perder estacionamento, que está difícil, que a situação econômica já não está fácil, daí perde estacionamento. Tem pessoas que passam direto, não voltam mais, né? Verdade. Então, o prefeito ficou, depois da obra pronta, realmente ele ficou de rever essa situação. E eu vi ontem em frente à drogaria catarinense, o pessoal está, também não sei se é do município ou é de alguma empresa, ou contratada pela, eu acredito, pelo comerciante ali, pela empresa, não sei se pela farmácia, drogaria catarinense. Mas é começaram ali, né? Isso, é através da prefeitura. Da prefeitura? Isso, por isso que eu a gente até tá não pedindo... conversei com o prefeito sobre isso, mas eu vi que começaram a fazer em frente à Por isso a gente está pedindo essa informação, como o ano passado a gente cobrou muito isso, para vir esse respaldo, se de fato vão fazer geral em toda a avenida, legalmente, onde tem o recuo. E o prefeito falou que seria em alguns pontos, né? Não em toda a extensão da avenida. Alguns pontos, como foi mencionado nas imagens ali, os comerciantes estão cientes. Aonde não tem o recuo devido, mas não vai alguns respeitar... locais também, né, Alexandre? Não tem como mudar, né? O Mário, complementando o que o senhor está falando, eu acredito que, como disse o vereador Jean, a discussão ela é válida. Inclusive, tem que ouvir os comerciantes, ouvir o poder público, né? Porque, vamos lá, teve uma reformulação da avenida como um todo, né? Também teve muita acessibilidade. Hoje a gente vê cadeirante andando na Ponte Maruim, a gente vê os pedestres, agora com o Patural pronto ali, João Borne, vindo de Palhoça, não indo mais nem na Usaluc e caminhando por ali. Então, muitas situações houve melhoria. Obviamente, essa questão do recuo, eu concordo com todos os vereadores aqui. Eu, por exemplo, a minha família tem propriedade ali na Aniceto Zac, tem o recuo, meu pai deixou o recuo do lado do posto, que é do lado daquela imagem ali é vizinho do meu pai, né? A gente tinha 3 vagas, hoje só tem 2. Então, né, são recuos que eu também acho que dá para discutir com a engenharia, discutir com o poder público, respeitar sempre o pedestre, o cadeirante, o ciclista, tá? Isso aí, eu como ex-secretário de Segurança, peço que a gente sempre tenha essa atenção, porque o mais prejudicado, muitas das vezes, é o pedestre. O vereador Alexandre, inclusive, antes da revitalização, era o que mais o pessoal nos cobrava. Sim. Que estava abandonada, né? O prefeito Eduardo Fresta sempre defendeu que após o término da execução da obra, porque isso aí foi licitado, teve audiência pública, após o projeto, não poderia mexer no projeto no meio da obra, agora foi entregue, não tem dúvida que começou, né, a sensibilidade que o prefeito sempre teve, é o que ele vai ter, que essas partes que podem ter o estacionamento de volta
na forma que era anteriormente, vão voltar tranquilamente. Eu acho que um meio termo para todo mundo é E o importante. problema também maior que ocorreu é que quando teve audiência pública, eu acho que teve 5, 6 pessoas que participaram da audiência pública. Ali era hora de opinar. E foi na época da pandemia também, Sim, Mário, também. que prejudicou. Mas assim também não Sim, o Foi bem poucas pessoas. foram poucas pessoas que participaram. Ali era hora de opinar, Sim. né? Vereador Biriba? Vereador, quero te parabenizar por trazer esse assunto tão importante para esta casa hoje e deixar claro para os vereadores que não vai ser mudado o padrão, né? Ali os ferros tiram o ferro, recuam eles para frente da vitrine, 1 metro, 1,5 metro, o padrão permanece, vimos a situação para deficientes e toca a ficha, é liberar o estacionamento. Eu acho que eu conheço em média ali 15 empresários daquela região que está sofrendo com isso, e liberando aí mais 4, 5, 6 vagas, facilita para todo mundo, facilita para o pedestre, para o morador, para o empresário principalmente. Então, eu acho que o padrão deve continuar. Conversei com o engenheiro essa semana, ele me questionou que não deveriam tirar, eu falei que eu acho que deve sim, alguns onde existe a metragem de 4 metros. Ah, mas e o ferro? O ferro afasta, bota protegendo as suas vitrines e continua o mesmo padrão e o mesmo segmento. Vereador Alexandre? Só concluindo que foi uma reformulação, foi uma obra, né? Hoje em Palhoça a gente discute obra, né? Teve momentos no município que a gente discutia a falta de obras, hoje a gente discute. Realmente foi uma situação que, como disse o vereador Mário, nas audiências públicas, infelizmente, a população não acompanhou, eram 5, né? Eu era secretário à época, eu também era morador da Ponte Maruim. Aconteceu, teve que ter a execução, e o prefeito Eduardo Frécia, como sempre afirmou, que ia ter a sensibilidade de rever os pontos que poderiam ser revistos, está fazendo aí, né, o trabalho dele aí com muita sabedoria. Obrigado, vereadores. Então, só para encerrar, o bom senso vai prevalecer. Jean, só para voltar a foto ali para encerrar o assunto. Aí hoje está aberto, aí, por exemplo, ó, aí não vai ser alterado nada, tá, vereadores? É nítido que não tem os 4 metros. Aí está a passagem, está o passeio público, ciclovia para deficientes, os comerciantes ali, tanto o da barbearia ideal e do salão de beleza, estão cientes. Coloca mais uma foto para frente agora, Jean. Mais uma aí também não vai mudar. Aí já foi alterado, que só falta limpar ali, fazer sinalização. Mais uma, Jean. Aí hoje, onde eu estava trabalhando, na frente da farmácia. Essa daí, aí, por exemplo, volta ali. Mais uma. Aí, por exemplo, ó, aqueles 3 onde estão naquele quadrado azul, ali já é uma situação que tem que retirar, vereador Mário. Olha o recuo, tem mais de 6 metros na esquina da fachada ali da Casa das Cortinas. É diferente já do vizinho, que só tem 3 metros. Então, essa situação é o que a maioria dos comerciantes... Lá em frente ao posto de saúde, lá tem a lotérica, ali já não tem como mudar nada. Ali já Também não, exatamente, vereador Mário. Então, é para deixar bem claro que o bom senso, Próximo e eu tenho Banco Itaú. certeza que a Secretaria de Infra já está avaliando isso, e que possa até passar no local e falar com os comerciantes. Ou, se não, a gente fazer uma reunião Que geral. foi, na realidade, e uma obra bonita, mas teve um desgaste muito grande, né? A maioria elogiou também a obra, Sim. vereador Mário. Hoje, Muita gente é a favor Teve da gente obra. que elogiou exatamente. também, sim. Então, Do a gente jeito que tá estava ciente. também não podia, né? então, eu acredito que agora, com essa alteração aí, nesses pontos, onde legalmente pode ter o recuo, de fato tem que fazer a pedido dos comerciantes para ter mais mobilidade. Vice-presidente Pacão, era isso.